Hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa e à entrevista com o filósofo, professor e diretor da Nova Acrópole, André Coelho. André, você estava explicando para nós ontem a respeito do conceito das distorções que as religiões podem ter incorrido, se distanciando de uma mensagem original e mais pura, que nos remeteria à nossa origem divina e à nossa busca, né, e à nossa necessidade de nos encontrarmos com o senso do belo, do justo, do bem. Né? Eu quero voltar à teosofia. Você falou a Madame Blavatsky, que traz a Helena Petrovna Blavatsky, que traz ou retorna com a teosofia, retorna. Né? Retorna com a filosofia. Ela, na verdade, ela aprendeu isso junto de grandes mestres. Ela não conheceu, ela não apreendeu isso por uma faculdade paranormal, não. Ela bebeu em fontes originais. Exatamente. Blavatsky fez 2 trabalhos. Ela fez um trabalho de contato direto com restos civilizatórios do mundo inteiro. Se você for analisar a biografia dela, ela ficou cerca de 20 a 30 anos viajando o mundo inteiro. É uma nômade ela, né? E numa época onde os meios de transporte eram muito ruins. E ela praticamente visitou as regiões de mais difícil acesso do planeta. Desertos, florestas, né, altas montanhas. Tudo para tomar contato com restos civilizatórios de antigas, né, culturas, ou então com restos arqueológicos dessas civilizações. E ao mesmo tempo ela teve contato com, segundo ela disse quando ela foi ao Tibete, com os mestres dela, que a instruiu, a orientou no trabalho que ele deveria fazer. E o trabalho dela era exatamente esse trabalho de unificação desse conhecimento, de demonstrar que a tradição da humanidade era uma e que deveria ser relembrado isso, que o pessoal tinha esquecido. Ela vivia numa época onde a religião estava se degladiando constantemente com a ciência que estava em constante desenvolvimento, só que era uma ciência materialista, né? E a religião estava num extremo de fé cega, né? E esse debate levava os homens a não entender melhor, claramente, o que o homem é e qual é o seu destino, né? Então a missão que ela tinha era exatamente deixar claro qual é a missão do homem, de onde ele vem, para onde ele vai, né? Gerar uma certa identidade humana para além desses conflitos históricos que existiam na época. E ela mesma disse que ela não seria compreendida na época dela e demandaria cerca de 200 anos para que a sociedade humana começasse a compreender os seus ensinamentos. Mas, de alguma forma, isso até está se fazendo. Mas é interessante também entender que ela influenciou bastantes personagens da história humana. Se sabe, por exemplo, que Albert Einstein tinha como livro de cabeceira dele a Doutrina Secreta, que foi a principal obra de Blavatsky. Grandes personagens da política da Índia, por exemplo, como Gandhi, também foi muito influenciado por ela, né? Grandes artistas como Fernando Pessoa, né, um dos maiores escritores da língua portuguesa, né, também foi muito influenciado pelo ensinamento de Blavatsky. Então, ela, de alguma forma, ela começou a influenciar ao longo da história. Mas, realmente, os conceitos que ela apresenta são muito avançados. E muito do que a ciência hoje tem desenvolvido, até hoje não é compreendido, o que ela tem apresentado. Então, o que ela apresenta, a ciência ainda não tem compreendido. E que talvez no futuro vai chegar aos mesmos resultados que ela falou que vão se chegar à ciência, né? A um conhecimento racional, mas ao mesmo tempo compreensível de que o homem é muito mais do que simplesmente um antecessor comum de um pitecóide, de um primata, né? Que ele não é isso, ele é um outro tipo de ser, né? E ao mesmo tempo que ele tem um destino muito além do desenvolvimento puramente racional, né? Que ele é um ser divino e que um dia ele vai voltar a essa origem divina. Então, é um ensinamento que deve ser estudado com muito cuidado, com muito carinho, porque diz muitas coisas a respeito do que é o ser humano. Então, veja bem, nós temos a teosofia e a filosofia. E a filosofia. A teosofia validando toda essa concepção da existência do mundo, né, e da razão da nossa existência, do sentido da nossa existência, a teosofia se coloca então num plano realmente superior. Nesse caso, qual é a função da filosofia? A teosofia, como eu disse antes, né, ela é um conhecimento acessível a homens muito preparados, que são chamados de sábios. A maioria dos seres humanos não são sábios. Sim. Então precisam também ter acesso ao conhecimento, a compreender o que são, né, e seu destino no mundo, na vida, no aqui e no agora. Né? Então, para isso serve a filosofia. A filosofia é o conhecimento que nos permite entender o mistério de nós mesmos, individualmente falando, o mistério da sociedade na qual estamos inseridos
e o mistério das nossas relações com a vida como um todo. Então, a filosofia nos propõe que esse conhecimento não seja só teórico, mas que possamos aprender a transformar essa compreensão numa forma de vida. Que possamos nos qualificar como indivíduos, qualificar o mundo em que vivemos e aí nos harmonizarmos com a natureza. Isso que tanto sonha a ecologia hoje, né? Mas a filosofia, de uma certa maneira, André, ela está limitada por algumas faltas de resposta, no fundo, que a gente só tem uma especulação. Veja bem, eu estou entendendo agora que a teosofia nos oferece resposta para onde a filosofia não consegue chegar, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Na verdade, elas trabalham em conjunto, elas não se opõem. A teosofia dá à filosofia uma série de elementos de aporte para que ela possa qualificar a vida do indivíduo. Ou seja, elas não estão em oposição, mas estão integradas. É só o nível de conhecimento, né? É como você entra numa escola e você tem um nível de conhecimento que você pode acessar. Os mais avançados, você tem que se preparar para chegar lá. Então é mais ou menos por aí que a gente tem que entender. Um dia todos nós chegaremos a sermos teosofistas, no sentido mais pleno da palavra. Sim, teremos contato direto com esse conhecimento mais profundo e avançado. Mas a filosofia ela é fundamentalmente prática para o homem de hoje e de agora. Porque permite que ele entenda o que ele tem de melhor, que seriam, no caso, como dizem os antigos romanos, a virtude, a força de qualificação, de tornar as coisas melhores que ele tem dentro de si, mas que está em potência porque ele não conhece a existência dessas virtudes e como trazê-las à vida, né? A desenvolver na prática isso, por exemplo. Então é importante que a gente faça como dizia Sócrates, né? Homem, conhece-te a ti mesmo primeiro, daí você vai começar a conhecer a natureza e o resto, né, das coisas, o universo. André, eu quero saber agora a respeito de uma coisa que a gente percebe hoje, que é um ensinamento, eu não posso chamar isso, eu não sei se é místico, mas que a gente vê algumas abordagens de estudos de autoconhecimento falando muito, trazendo muito conceitos de teosofia sem usar o nome da teosofia. Por exemplo, no pós-morte, os vários planos existenciais pós-morte. Como é que a teosofia nos traz essa compreensão? Que me parece a mais original, da qual os outros estão derivando. Na verdade, o que Blavatsky faz é resgate de uma tradição que é universal, né? Ela apresenta a proposta de entender que o homem ele não é só físico, que na verdade ele é um composto de 7 veículos. Desses 7 veículos, nós só podemos perceber 4, que são os 4 veículos manifestados por um processo evolutivo, que ela explica dentro da teoria evolutiva geral da humanidade. E esses 4 veículos, eles têm níveis de densidade muito diferentes. São matéria, mas só que matérias de sutilezas diferentes. Por exemplo, se você pegar ali malhas de ferro e colocar aqui em cima dessa mesa e se aproximar um ímã, você vai ver que existe um caminho específico para que as limalhas se aproximem do ímã. Só que é um caminho invisível, né, aos olhos físicos. Mas ali existe um campo magnético, que foi criado pelo ímã. Então, há que entender que isso existe também. Ou seja, uma demonstração científica da existência de forças invisíveis aos olhos físicos, né? Sim. Então, segundo essa explicação, além do corpo físico, o homem tem um corpo de vida chamado energético, que na Índia era chamado de prana, na China de chi e no Japão de ki. E nesse corpo, a energia que circula nele permite que o corpo físico viva. Na falta desse corpo de energia, o corpo físico morre, por exemplo. Então, esse é o segundo plano de sutileza da matéria, do mais denso ao mais sutil. Um terceiro plano seria o plano onde ocorrem os sentimentos, os fenômenos afetivos, que nos permite sentir a vida. O prazer e a dor, a alegria e tristeza, né? A motivação e desmotivação, né? Onde temos sentimentos superiores de mística, de coragem, e os sentimentos inferiores, né? De ódio, de rancor, né? Então, esse seria o chamado plano astral, usando a tradição dos hippies, né? Da década de 70. E um plano mais sutil ainda, um corpo mais sutil ainda, é chamado de mente concreta. É uma mente que pensa de maneira especulativa, de maneira dividida, isto ou aquilo, e pensa de maneira muito egoísta, ou seja, aquilo que me interessa. Essa seria a base da natureza pessoal do homem. Ou seja, esses 4 veículos seriam chamados, no seu conjunto, de personalidade. A palavra personalidade vem do grego persona. Persona significa máscara. É como se fosse uma máscara que usamos na vida. Não somos nós.
não é a nossa identidade, é apenas uma representação momentânea, como no teatro da vida, né? Como bem representou Shakespeare. Então o homem vive a sua vida representando um papel, ou vários papéis, né? Porque às vezes a gente troca, né, de máscara. Em casa a gente tem uma máscara, no trabalho tem outra, né? Numa festa tem outra. Então o homem é assim, um homem, ele é feito de máscaras, mas ele, quem ele é? Para além das máscaras, esse é um mistério. É um mistério que Sócrates convidava os homens a conhecer. Então, a teosofia explica isso para demonstrar que nós usamos os veículos, mas não somos eles. Então, vem a filosofia para apoiar nesse aspecto, porque a filosofia vem para demonstrar que, se você reconhece esses 4 veículos e reconhece que existe um 5º elemento, que é a consciência humana, a palavra consciência significa possessão de si mesmo, você pode desenvolver um trabalho de autoconhecimento e depois de autogoverno. Seja, autodomínio. Exatamente, autonomia. Ou seja, ou autocracia, como diziam os gregos, governar a si mesmo. Que é um trabalho de fazer com que esses veículos se adaptem aos interesses da consciência humana. E ela diz que a consciência humana tem interesses completamente opostos à personalidade. Enquanto a personalidade é egoísta, divide a consciência é altruísta e une, por exemplo. Em vez da personalidade, né, pensar de maneira muito imediata, a consciência humana pensa de maneira a médio e longo prazo e pensa no conjunto. Holística. Exatamente. Então, mas esses outros planos, porque lá na teosofia faz referência a um corpo búdico, átmico. Esses são os veículos superiores, que eles estão muito mais inativos do que a gente poderia entender. Basicamente é um potencial adormecido em cada um de nós, que é expressado através da consciência. Então, a única centelha ativa desses corpos superiores, vamos chamar assim, desses 3 superiores, que compõem uma espécie de triângulo, uma tríade, é a mente pura, que seria a mente filosófica, por excelência. Por isso devíamos ser filósofos, porque é a mente que nós podemos desenvolver agora, na nossa etapa evolutiva, segundo Helena Petrovna Blavatsky. Então, essa mente que permite unir as coisas, né? Pensar as coisas de maneira altruísta, de maneira generosa, né? E trabalhar pela compreensão do todo, não só da parte, né? Esse tipo de mente ela está pouco ativa, por falta de educação, por falta de formação, que é o objetivo de Nova Acrópole, gerar esse tipo de educação. Então, essa mente tem, além dela, mais inativa ainda a intuição, que seria o corpo búdico, e acima disso tem a nossa centelha espiritual, que nos tornamos deuses de alguma forma. Ou é o nosso Deus interior, segundo Blavatsky nos comenta, que é Atma, que inclusive é a palavra original no sânscrito da origem no grego a átomo, que a definição é sem partes. Indivisível, né? Ou sem partes, né? Átomo, parte, sem partes. O indivisível, exatamente. Nossa origem espiritual. Da onde viemos e, segundo a tradição que Blavatsky nos comenta, para onde devemos voltar. E o trabalho, nesse momento histórico, nesse ciclo evolutivo atual, em direção ao futuro, é de retornar. Teve um momento de queda, né, em que viemos para esse mundo, e agora tem um momento de retorno. E esse seria o ciclo de retorno. Bom, André, muito grato, cara, pela sua presença aqui, a sua disponibilidade de estar conosco esses 2 dias aqui falando dessas coisas. Grato. Eu agradeço, Eustáquio, pela gentileza, né, e pelas perguntas muito interessantes, né? Instiga a gente à reflexão filosófica. E eu gostaria, inclusive, até de convidar as pessoas a conhecerem Nova Acrópole, que é uma instituição que promove exatamente a investigação filosófica como um critério, para que elas entendam que o conhecimento pode ser algo que pode ser abarcado e pode ser transformado em um conhecimento prático também, não só teórico, para que as pessoas se tornem melhores seres humanos e possam qualificar o mundo em que vivam, né? Então, conheçam. A Nova Acrópole ela se encontra em 2 filiais aqui no estado, uma em Jardim da Penha, que fica em frente à UFES ali, e outra em Jardim Camburi. Para ter acesso a esses endereços, basta entrar no site nosso, que é o www.nova-acrópole.org.br. Mas agradeço novamente, Eustáquio, a gentileza. Estou disponível aí para esclarecer qualquer dúvida que as pessoas tenham lá em Nova Acrópole. Legal, André. Em 9 minutos a gente contou com a presença do André Coelho, filósofo, professor e diretor dessa instituição aqui no Espírito Santo, a Nova Acrópole. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.